do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Uma boa noite em Cristo. Mais um domingo de celebração, no qual nós nos reunimos para agradecer ao Senhor pela semana, ao mesmo tempo pedir a Ele perdão pelos nossos pecados. Este que é um domingo especial, estamos iniciando agora o nosso período de celebração que vai culminar aí com a Páscoa. Já estamos na Quaresma e hoje nós vamos falar sobre amor e arrependimento. E eu convido você nesse primeiro momento a orar, agradecendo a Deus pela semana que você teve. Agradeça a Ele pela saúde, pela moradia, agradeça a Ele por você ter a oportunidade de celebrar, de adorar nesta noite. Então vamos orar juntos? Senhor, em Tua presença nós estamos e Te agradecemos. Agradecemos por Tua bondade, a Tua misericórdia, agradecemos por Tua graça. Quantas vezes o Senhor tem nos livrado, quantas vezes o Senhor tem trazido até nós a Tua providência. Nessa noite de celebração, nós queremos agradecer por mais uma semana. Agradecemos, ó Deus, porque em tudo a Sua misericórdia se fez presente. Agradecemos, ó Pai, porque em tudo a Sua providência superabundou em nossas vidas. Agradecemos pela oportunidade, sobretudo, de Te adorar, de estar na Tua presença. E hoje nós chegamos diante de Ti, reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos. As nossas limitações, Senhor, por vezes nos impedem de ver quão grande o Senhor é, de perceber o Teu cuidado, de sentir a Tua presença. Mas nós iniciamos esse culto pedindo a Tua ajuda. Conduz-nos, Senhor, ao arrependimento, conduz-nos, Senhor, a uma mudança, a uma transformação. Que durante esse período, Senhor, de reflexão, nós estejamos abertos a mudar, a reconhecer aonde precisamos melhorar, a reconhecer, Senhor, o que precisa ser corrigido em nossas vidas, que em tudo e sobretudo o Teu nome seja glorificado nessa noite. Abençoa-nos, Senhor, que ao adorarmos a Ti, que ao lermos a Tua palavra, que ao orarmos, sejamos envolvidos pela presença do Teu Santo Espírito, em uma atmosfera espiritual envolvente, sejamos tocados, sejamos lapidados e abençoados. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Agradecemos a todos que estão presentes aqui e a todos que estão virtualmente nos acompanhando. Compartilhe o link dessa transmissão nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe também nas suas páginas. Faça com que a mensagem, o louvor e as orações alcancem mais e mais pessoas nessa noite. Vamos adorar o Senhor nessa hora. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez.
continua sendo bom, o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Convido você a cantar sobre um amor que é ousado, impressionante, infinito e que nos alcança. Não importa onde você esteja nesse momento, fisicamente, espiritualmente, o Senhor, o amor de Deus te alcança nessa noite. Antes de eu falar, tu cantava só. Tudo tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tudo tem sido tão Traz-nos para assombrar as montanhas.
todas as mentiras que foram contadas para você caiam por terra nessa noite. Que em nome de Jesus todas as palavras de maldição, todo o sentimento de inferioridade, por todas aquelas pessoas que estão se sentindo excluídas por uma palavra, por uma pregação, por algo que leu, por algo que sentiu, que em nome de Jesus o amor de Deus traga luz para a sua vida, dissipando toda a treva. Que em nome de Jesus a verdade do Evangelho, que é baseada no amor, te alcance. Que todas as muralhas de mentiras, que toda a barreira que foi criada entre você e a presença de Deus, entre você e o amor de Deus, caia por terra nessa hora em nome de Jesus. Que em nome de Jesus você sinta o amor de Deus, que você viva este amor, que é capaz de te encontrar em qualquer lugar. Não importa quantas vezes você já tentou, não importa se você se sente desviado dos caminhos do Senhor, se você faz parte de alguma igreja, de alguma comunidade, o amor de Deus é para você, o amor de Deus é para todos nós. E que em nome de Jesus, esse amor consiga encontrar espaço no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos acompanhando aqui presencialmente, a todos que estão online. Deixa aí o seu like, compartilhe essa publicação, essa postagem de hoje com mais pessoas. Faça com que essa mensagem, esse momento de adoração, alcance mais pessoas aí nas suas mídias, nas suas redes sociais. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 1. Essa é a nossa reflexão de hoje. Sobre esse texto nós vamos nos debruçar hoje. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, do verso de número 1 até o verso de número 24. Eu acredito que esse texto ele se encaixa perfeitamente nesse período que nós estamos passando agora, esse período chamado de Quaresma, um período no qual nós estamos nos preparando, estamos caminhando em direção à celebração pascal. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre arrependimento e amor. E o texto de Lucas, capítulo de número 15, do verso de número 1 até o verso de número 24, nos fala sobre algumas histórias, e eu classifiquei aqui como histórias cruzadas de arrependimento e amor. E nós vamos começar então a partir do verso de número 1, que diz: Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou então Jesus:
Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão e fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E todos então começaram a se alegrar. Graças a Deus. Que série de mensagens tão poderosas que nós encontramos nesse texto de Lucas, capítulo de número 15. Esse texto começa nos trazendo uma informação muito importante sobre quem eram as pessoas que estavam acompanhando essa mensagem tão poderosa. E nós encontramos nesse texto pelo menos 4 grupos de pessoas que estavam ouvindo Jesus. O primeiro grupo era o grupo dos publicanos. O segundo grupo, o grupo classificado como o grupo dos pecadores. E logo depois nós encontramos o grupo dos fariseus e dos mestres da lei. 4 grupos distintos que precisavam ouvir a mesma mensagem. Jesus traz um ensino poderosíssimo sobre arrependimento e amor. Se nós fôssemos distribuir esta parábola de acordo com os grupos que estavam reunidos ouvindo Jesus, eu diria para vocês que a parábola da ovelha perdida se encaixa perfeitamente no grupo dos fariseus e no grupo dos mestres da lei. Também diria a vocês que a parábola da dracma perdida se encaixa perfeitamente no grupo dos publicanos, e que a parábola dos pecadores, ou a parábola do filho pródigo, se encaixa perfeitamente no grupo dos pecadores. Veja bem, o grupo dos publicanos, a dracma perdida; o grupo dos pecadores, o filho pródigo; e o grupo dos fariseus e mestres da lei, na ovelha perdida. Todos estavam reunidos para ouvir Jesus. Assim o texto nos diz no verso de número 1 até o verso de número 2. Todos reunidos para ouvir os ensinos de Jesus. Estavam todos no mesmo lugar, porém tinham formações diferentes e também objetivos diferentes. A Bíblia nos diz que os 2 primeiros grupos, os publicanos e os pecadores, estavam atentos ao ensino de Jesus, porque a fama de Jesus naquela época é que ele estava trazendo um novo ensino e causando uma revolução. Eu disse aqui na semana passada que o ministério de Jesus era tríplice. Jesus ensinava, pregava e operava milagres. Baseado nessas 3 ações, todo o ministério de Jesus vai se desenrolando. E a fama de Jesus se estendia por todos os lados. As pessoas estavam curiosas, queriam saber que revolução era essa. O que de novo Jesus trazia, acrescentava às pessoas daquela época. Por que Jesus estava se tornando uma pessoa tão famosa? Seria unicamente pelos seus milagres? Seria pelo seu ensino ou pela sua pregação?
O grupo dos publicanos e pecadores, assim como hoje em dia, muitas pessoas procuram Jesus porque querem saber o que de novo Jesus pode trazer para a vida. Quantas pessoas, nós ouvimos aqui no domingo passado, o pastor Lucas nos disse, quantas pessoas se identificam com Cristo como o Cristo que cura, quantas se identificam com Cristo como o Cristo que salva, e por aí vai. As classificações são diversas, e o grupo dos pecadores e publicanos tinham algo em comum, e o que era em comum entre eles era o fato de estarem à margem da sociedade. Os pecadores, entendido naquela época como o povão da época, quem sabe a população mais pobre, e isso fica claro quando nós lemos na Bíblia, quando os discípulos de João vão a Jesus e perguntam: o Senhor é o Messias que estávamos esperando, ou devemos esperar por outro? Leia depois Mateus capítulo de número 11, e Jesus então responde dizendo: vejam o que está acontecendo e digam a João o que vocês estão vendo agora. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos estão sendo purificados, e o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Essa era a grande massa que afluía para Jesus, os pobres, os pecadores, as pessoas rejeitadas da época. Eu me lembro de uma pregação que eu fiz, intitulada de O Culto Mais Fedorento da História, porque as pessoas que se aglomeravam para ouvir Jesus eram de fato as rejeitadas, as que estavam à beira, à margem do caminho, os mendigos, os cegos, os leprosos, as prostitutas, pessoas que quem sabe passavam semanas sem tomar um banho porque não tinham condições de tomar um banho, pessoas que estavam famintas e ouviram falar que Jesus multiplicava pão, e elas precisavam então de um milagre que saciasse a sua necessidade física. Esses grupos afluíam para Jesus, de maneira que o grupo de pecadores talvez seja o maior dos grupos que estava naquele momento ouvindo o ensino de Jesus. E aí no verso de número 2, o texto nos diz que também estavam ali os fariseus e os mestres da lei, dois grupos que na época eram considerados os donos da verdade, ou pelo menos eles se consideravam os donos da verdade. Os fariseus, para quem não sabe, os separatistas, a palavra fariseu vem do termo separatista ou santos, eram aqueles que achavam que a sua santidade estava fundamentada no obedecer à lei, no cumprir a lei. Quanto mais leis eles pudessem cumprir, mais santos eles seriam. Por isso receberam o nome de fariseus, são aqueles que são separados. Os mestres da lei, entendedores daquela época da palavra, homens estudados, homens que pesquisavam as escrituras, também considerados pessoas de muita importância no meio religioso. Esses grupos estavam todos no mesmo lugar, mas possuíam formações diferentes. Os publicanos, eu não falei muito sobre eles, mas a Bíblia nos mostra que os publicanos tinham em comum com os pecadores o fato de serem rejeitados, de estarem à margem, de não serem benquistos nos lugares aonde iam. Este grupo participava de um serviço não muito bom na época, era um serviço público, né? Cobradores de impostos, e mais do que cobradores de impostos, haviam, no meio dos publicanos, havia o grupo dos que comandavam e o grupo dos que obedeciam. O grupo que comandava era aquele que cobrava os impostos de uma forma geral, eram chamadas as empresas privadas da época ou terceirizadas. O governo construía as coisas e colocava sob o cuidado dos publicanos, e os publicanos então administravam as pontes, administravam os portos e cobravam impostos. E os publicanos tinham os seus servos, que também eram cobradores de impostos e eram menores. De maneira que haviam publicanos muito ricos na época, porque conseguiam enriquecimento, um enriquecimento ilícito, cobrando, supervalorizando as coisas. Os publicanos não eram bem vistos, os pecadores não eram bem vistos, os fariseus tampouco.
Os mestres da lei estavam causando um caos na religião da época, também não eram bem vistos. Os 4 grupos precisavam ouvir a mesma mensagem, uma mensagem de arrependimento e amor. E Jesus, mais do que ninguém, tem uma didática para cada um desses grupos. E ele começa então a contar parábolas. E a primeira parábola que nós ouvimos é a parábola da ovelha perdida, do verso de número 3 ao verso de número 7. Jesus começa essa parábola falando sobre o pertencimento ao aprisco, uma ovelha que se desgarrou das 99. O senso de pertencimento nos fala de que, apesar de sermos indivíduos, pertencemos a um todo. Jesus começa dizendo que esse indivíduo, ou que esta ovelha, individualmente está desgarrada, está perdida. O texto também nos fala sobre a inconsequência dos atos. Se nós pesquisarmos no Antigo Testamento, nós vamos encontrar várias passagens que nos falam sobre a ovelha sendo uma metáfora do povo de Deus. Nós encontramos no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O próprio salmista se apresenta como uma ovelha do aprisco do Senhor e que está aos cuidados do seu Senhor. A imagem do pastor e da ovelha também aparece em 1 Samuel, capítulo de número 16, quando Davi é escolhido para ser rei de Israel. E a Bíblia diz que Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. A imagem do pastor que cuida, do pastor que é capaz de dar a sua vida, também é apresentada nessa mesma história de Davi, porque Davi diz o seguinte: eu cuido das ovelhas do meu pai com tanto zelo, com tanto apreço, que veio um urso, e eu lutei com o urso, e matei o urso. Veio o lobo, eu me atraquei com o lobo, e matei também o lobo. Veio o leão, e eu também lutei com o leão. Davi estava dizendo: o meu apreço pelas ovelhas do meu pai é tão grande, que eu sou capaz de dar a minha vida por elas, para cuidar das ovelhas. Em Ezequiel, capítulo de número 34, a Bíblia nos diz que Deus faz uma promessa por meio do profeta Ezequiel, dizendo: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas que foram dispersas e as trarei de novo para a minha casa. Deus se apresenta como o próprio pastor que reapacentaria o seu povo e reuniria esse povo novamente em sua presença. Nós encontramos no Salmo de número 95, o salmista dizendo: pois não fomos nós quem escolhemos Deus, mas foi Deus quem nos escolheu, e Ele nos fez povo seu, e também nos fez ovelhas das suas mãos. Portanto, somos ovelhas do Senhor. Encontramos em Isaías capítulo de número 53, o texto bíblico nos dizendo que as ovelhas estavam desgarradas, mas que Deus as reuniria novamente. De maneira que a imagem do pastor cuidador e da ovelha que está totalmente entregue aos cuidados do pastor, ela começa no Antigo Testamento e é reforçada ao longo dos textos bíblicos. Deus é o supremo pastor e nós, como povo seu, filhos e filhas, estamos entregues aos seus cuidados. Acontece que quando a Bíblia faz essa comparação de pessoas com ovelhas, nós precisamos entender que não é apenas a imagem do pastor e da ovelha, mas são as características que cada um desses personagens tem. E uma das características da ovelha é a questão da inconsequência nos atos. Os pastores antigamente não, até hoje em dia se faz isso. Os pastores fazem longas jornadas conduzindo as suas ovelhas ao pasto verdejante, aonde a grama é boa, aonde tem alimento. Isso acontece com o gado e com vários outros tipos de criação de animais. Acontece que conduzir ovelha é um trabalho muito difícil.
O pastor tem a responsabilidade de conduzi-las e livrá-las dos perigos que são apresentados durante as jornadas. E é por isso que o Salmo de número 23 nos diz o seguinte: Ele nos conduz em paz, pelo vale da sombra da morte nós passamos e nós não tememos. Vale da sombra da morte é uma representação clara dos vales por onde esses animais passavam. As ovelhas são conduzidas por longas jornadas, se deparam com coisas que parecem comestíveis, mas não são comestíveis. O pastor tem que ter o conhecimento do alimento que está sendo apresentado a elas, porque alguma coisa pode causar empanzinamento e uma ovelha pode se perder pelo caminho. De maneira que a inconsequência é algo típico da ovelha. Algumas coisas acontecem porque ela não consegue discernir e ela não tem essa capacidade, por isso ela está entregue ao cuidado, à inconsequência daquele que se perdeu. E aqui vai uma dica para vocês. Eu gosto muito de pegar várias versões bíblicas e fazer comparações. E dependendo do que eu vou trabalhar, eu escolho um tipo de versão bíblica para trabalhar com ela. Por exemplo, quando eu dou aula de teologia voltada para a interpretação bíblica, eu amo trabalhar com versões que têm traduções palavra por palavra e não traduções dinâmicas, que são interpretações de quem traduziu. Por quê? Apesar do texto ser complicado de leitura, cada palavra tem um peso muito forte naquilo que nós vamos trabalhar. É o significado da palavra. E se você perceber bem, quando o texto fala sobre a ovelha perdida, o texto nos diz que o pastor vai atrás da ovelha que estava perdida e atrás novamente, e então há uma grande festa. Pesquisando sobre o termo da ovelha desgarrada, eu cheguei à conclusão que esse termo é o mesmo termo empregado no Antigo Testamento, quando Deus, em Ezequiel capítulo de número 34, diz o seguinte: eu reunirei o meu povo que foi disperso, que foi levado, o meu povo que foi espalhado. Isso significa dizer que por uma inconsequência algo deu errado, e não por um ato de irresponsabilidade. Perceba bem, por uma inconsequência uma ovelha se perdeu. E o que seria uma inconsequência quando se trata de ovelha? Desviar-se do caminho é uma inconsequência. Buscar uma grama que parece verde, que parece alimento, mas não é alimento, é uma inconsequência. Não caminhar com um grupo é uma inconsequência. Se o grupo está caminhando para um lado, eu preciso ir junto com esse grupo, tendo cuidado ou seguindo o direcionamento que o pastor supremo está dando. Se eu me afasto desse grupo, eu corro o risco de me perder. Provavelmente foi isso que aconteceu. Um ato inconsequente causa uma dispersão, mas o texto celebra quando diz o seguinte: o pastor a encontrou, a pôs em seus ombros e a trouxe novamente para as 99. E houve festa e celebração, todos estavam felizes. E então Jesus continua e chega à parábola da dracma perdida, o valor do conjunto. Jesus começa falando que aquela mulher não possuía apenas uma dracma, mas possuía 10 dracmas, e uma das 10 se perdeu, de maneira que ela ficou com 9. Há quem diga que essas dracmas, mais do que uma representação de valor financeiro, por ser uma moeda, tem uma representação emocional. A dracma geralmente era usada como enfeite. Provavelmente aquela mulher era casada, usava-se a dracma como adereço do véu. O véu da mulher que cobria a sua face tinha 10 dracmas penduradas. Essas dracmas tinham uma representação emocional muito forte, representava um momento marcante, representava, quem sabe, algo de muito valor para aquela mulher. Se um casamento, não sei, porque nós não podemos afirmar que essas 10 dracmas eram do véu, mas existia sim essa tradição. Mas o texto deixa claro que as 10 eram importantes para aquela mulher, seja por uma questão financeira, ou seja por uma questão da tradição relacionada ao casamento, como eu disse para vocês, em uma suposição.
Mas o que nos importa saber, as 10 faziam parte de um conjunto. Há um valor especial no conjunto e não apenas no individual. E aí nós voltamos à ideia que Jesus deu na primeira parábola, do pertencimento. Somos importantes enquanto indivíduos, mas o texto também nos mostra que há uma importância enquanto coletivo, enquanto povo de Deus, enquanto reunidos, enquanto unidos, enquanto em comunhão. E então o texto nos diz, aquela mulher perdeu uma das suas dracmas, e desesperada, ela começa uma busca. E o texto dá uma ênfase no verso de número 8 ao verso de número 10, dizendo o seguinte: aquela mulher, em primeiro lugar, acendeu uma candeia, ou seja, ela iluminou a sua casa. Em segundo lugar, ela passou a varrer a casa. E em terceiro lugar, diligentemente, ela começou uma busca. Há uma diferença de buscar e buscar diligentemente. E aí volto a falar da importância da palavra por palavra. Diligentemente significa remover todas as coisas, olhar todos os cantos, levantar os tapetes da casa, olhar em todos os lugares possíveis da casa. Não são aquelas procuras que nós fazemos meio que en passant, que a gente passa o olho e acha que já viu tudo. Aquela mulher olhou todas as coisas que haviam em sua casa e começou a removê-las. Começou a remover as cadeiras, começou a remover tapetes e panos, e foi nos cantos, e olhou dentro dos sapatos, e olhou no guarda-roupa, e olhou nos armários, e olhou na lixeira, e arredou a lixeira, olhou atrás do fogão, quem sabe, moveu o fogão. Diligentemente, ela fez uma busca. Luzes acesas, casa limpa, e diligentemente, atenciosamente, responsavelmente, comprometidamente, ela precisava achar a sua dracma perdida. A irresponsabilidade dos atos nos faz pensar sobre esse texto, porque se fazia parte de um conjunto de 10 moedas, e essas 10 moedas tinham significado para aquela mulher, provavelmente deveriam estar guardadas no mesmo lugar. Se o que eu disse para vocês do presente de casamento, que era o véu com 10 dracmas, jamais sairia do lugar onde deveria estar guardado, uma memória. E quem sabe em um ato irresponsável, mexendo, retirando, mostrando, essa dracma se perdeu. A oportunidade de correção também é um dos ensinos que esse texto nos traz, porque ao perceber que aquela dracma já não estava ali, ela decide então buscar por ela. Por que é que esse texto se parece tanto com os publicanos? Quem melhor dos 4 grupos que estavam ali entenderia o valor de uma dracma do que os publicanos que trabalhavam com dinheiro, que amavam dinheiro, que cada centavo tinha um valor especial para eles. Os publicanos eram aqueles que se enriqueciam, e eu costumo dizer que pessoa rica não distribui dinheiro. Ninguém que é rico sai distribuindo dinheiro. Pelo contrário, geralmente quem é muito rico costuma ser muito controlador, muito observador de todas as coisas. Ele não consegue colocar o seu dinheiro sem perceber se vai ter lucro ou se vai ter perdas. Ele sempre faz este tipo de cálculo. Os publicanos eram acostumados a lidar com dinheiro. Os publicanos sabiam o valor de cada moeda, sabiam o valor de cada centavo. No Novo Testamento nós encontramos 7 citações que nos falam sobre os publicanos, e em cada uma dessas citações, Jesus faz menção ao dinheiro e faz menção sobre o arrependimento. Jesus então continua e conta uma última parábola, a parábola do filho pródigo. E ele começa essa parábola também falando de pertencimento, dizendo o seguinte: um pai e seus 2 filhos, ou seja, o filho pródigo tinha a casa, tinha o pai, tinha a família, o pertencimento à casa do pai. O texto também nos fala, do verso de número 11 ao verso de número 32, que ele faz uma escolha.
Nós estamos falando sobre alguém que deliberadamente escolheu fazer algo. Alguém que deliberadamente decidiu sair da casa do Pai. Não estamos aqui para julgar as suas escolhas e dizer para vocês que julgar o fato dele querer viver a sua vida. Não é isso. Mas o texto deixa claro, foi ele quem escolheu isso. Foi ele quem decidiu sair. Ele disse: Pai, eu quero a parte que me cabe, eu quero viver a minha vida. E o Pai então lhe entrega e ele sai pelo mundo. A autoescolha, aquele que recebe o que é seu e sai para viver a sua vida. O texto também nos fala sobre o irmão mais velho, aquele que ficou em casa e permaneceu com o pai, é o auto-justificado, que depois se torna o legalista, porque todo auto-justificado se torna legalista. O auto-justificado é aquele que acha que por si só ele consegue chegar à perfeição. Ele é tão bom, ele faz as coisas tão perfeitamente, ele não tem erro. Eu me lembro de uma música que tinha no Brasil que dizia assim: ele não bebe, ele não fuma, ele não foge. Tem gente que é desse jeito, ela fala: eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de ruim, eu sou uma pessoa boa. O auto-justificado é aquele que se acha bom, porque ele não faz o mal. Ele não consegue chegar ao conhecimento do Evangelho, justamente porque ele acha que não precisa do Evangelho. O auto-justificado depois ele se torna o legalista, que é o irmão que ficou em casa, e quando o irmão que saiu e voltou na miséria, ele diz o seguinte: eu sempre estive contigo, meu pai, te obedeci e fiz tudo corretamente, e esse fez tudo errado e o Senhor celebra. Todo auto-justificado em algum momento vai se tornar um legalista. E o texto também nos apresenta um final maravilhoso, dizendo que mesmo o filho pródigo, tendo saído de casa, gastado tudo, feito o que era errado, ao retornar, é recebido pelo pai com alegria, é festejado, é celebrado, e todos são convidados a celebrar a volta do filho pródigo. Que maravilha! Esses 3 textos nos apresentam uma busca incessante, porque Deus, em seu infinito amor, a todo instante, quer nos conduzir àquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável. Nós estamos em um período que nos fala de reflexão, que nos fala de correção, que nos fala de arrependimento. E quão difícil é entender o que é arrependimento se não entendermos quem nós somos nessas parábolas. É tão interessante que, quando eu leio essas 3 parábolas, eu sempre me pergunto sobre algumas pessoas que deixam a igreja, que deixam a vida cristã. Não falo de denominação, mas que deixam a vida cristã e sempre argumentam dizendo: eu parei de ir por causa disso, eu parei de servir a Deus por causa disso, eu larguei esse negócio de religião por causa daquilo. As pessoas sempre tentam justificar o porquê não estão mais professando a fé cristã. E de uma forma geral, a culpa nunca é delas. A culpa é sempre de um outro alguém. A culpa é sempre ou do pastor, ou dos irmãos da igreja, ou de qualquer outra coisa, mas nunca dela. Ela nunca toma para si, ela nunca reconhece. De fato, talvez uma das coisas mais difíceis é nós reconhecermos que na maioria das vezes nós não somos dracmas perdidas, nós não somos ovelhas perdidas, nós somos filhos pródigos. A ovelha perdida é aquela que o pastor vai atrás e a busca, e atrás e a coloca nos ombros. Ele cuida porque ela se perdeu por um ato de inconsequência. A ovelha precisa dos cuidados. E se não for uma ação sobrenatural, ela jamais vai alcançar novamente o caminho do aprisco. A dracma da mesma forma. Mas o filho pródigo, diferente das 2 primeiras parábolas, nos fala de alguém que escolheu sair da casa do pai. Nos fala de alguém que deliberadamente reconheceu que a casa do pai já não era mais suficiente para os seus sonhos. Os seus sonhos não caberiam ali.
Ali não era o lugar ideal para que ele pudesse crescer e realizar tudo aquilo que ele queria. Ele precisava viver a sua própria vida. Se você fosse se colocar em uma dessas parábolas, qual destas histórias cruzadas de amor e arrependimento se encaixariam bem na sua vida? O pertencimento faz parte da trama. A perda e a busca formam todo o enredo de amor e arrependimento. O reencontro é o clímax de toda a história, porque Deus, independentemente se somos ovelhas ou dracmas ou filhos pródigos, está nos chamando a um caminho de correção, a um caminho de volta, a um caminho de reconhecimento. O amor sela todas estas histórias, porque Deus alcança o seu objetivo maior, que é nos trazer de volta à sua presença. É nos conduzir a um caminho reto, é nos conduzir a um caminho no qual nós somos justificados não porque somos bons, não porque acertamos tudo, mas porque Deus, em seu infinito amor e misericórdia, nos oferece perdão, nos oferece regeneração, nos oferece justificação. Os fariseus e os mestres da lei podem ser considerados as 99, as 9 e o filho mais velho. As 99 foram as que ficaram. Jesus disse: nenhuma das 99 precisam ser resgatadas. As 9 dracmas estavam guardadas, também não precisam. E o filho mais velho já estava na casa do Pai. O que Jesus ensina para os fariseus e os mestres da lei é que eles estavam vivendo uma cegueira religiosa tão grande, ao ponto de não reconhecerem que necessitavam do que Cristo veio fazer na humanidade. É quando nós chegamos à ideia ou à conclusão de que o que Cristo tem a nos oferecer não é suficiente para aquilo que nós necessitamos. A autossuficiência era a máxima dos fariseus e dos mestres da lei. Por isso, eles são a 99, eles são as 9, eles são o filho mais velho. Eles estão, ou eles se sentem, eles acham que estão. Os publicanos são aqueles que se perderam pelo dinheiro, se perderam por aquilo que queriam. Os pecadores são aqueles que estão totalmente perdidos. Se nós fôssemos destrinchar um por um desses grupos, nós teríamos muito para falar nessa noite, mas eu gostaria de concluir essa mensagem conduzindo você à seguinte reflexão: seja você ovelha perdida, seja você dracma, seja você o filho pródigo, há lugar para você na presença de Deus. A mensagem de Deus por meio dessas parábolas é que Ele oferece um meio para que nós estejamos novamente com Ele. É que Ele oferece o caminho para que nós novamente estejamos em Sua presença. E o caminho é realmente o arrependimento. É tão interessante quando a gente fala sobre arrependimento, que a ideia que nós temos que arrependimento é simplesmente pedir perdão. E não é. Não é pedir desculpas apenas. O arrependimento implica em uma consciência. E aqui entra uma parte que talvez para muitos seja assustadora. Nem nos arrepender nós sabemos. Eu acho isso tão... a primeira vez que eu ouvi isso, achei isso um absurdo, dizer, nem nos arrepender sabemos, não sabemos. Ao ponto de nós precisarmos tanto do perdão, como do caminho ao perdão. São duas coisas diferentes. E Paulo escreve aos Romanos no capítulo de número 2, dizendo o seguinte: será que vocês ignoram que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento? Veja bem, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Depois lá em 2 Coríntios, capítulo de número 7, Paulo escreve dizendo: há 2 tipos de tristeza no mundo. Há uma tristeza que é causada pelo mundo.
Há uma tristeza que é causada pelo sistema no qual nós estamos envolvidos. São as decepções da vida, as decepções no emprego, são as decepções que nós temos no dia a dia. E ele nos traz um alerta muito grande. Toda tristeza causada pelo mundo pode nos conduzir à morte. Por isso, lutem, resistam. Mas toda tristeza causada por Deus nos conduz ao arrependimento. São duas coisas diferentes. Há uma tristeza que é um pesar espiritual que vem sobre o homem, que vem sobre a humanidade, que só se explica sobrenaturalmente. Nós só abrimos o coração e dizemos: Senhor, eu preciso me arrepender, mas eu nem sei como, me ajuda. Peça ajuda a Deus para reconhecer o que precisa ser mudado na sua vida. Lá no livro de Zacarias, a Bíblia chega a nos dizer que haverá um dia, o dia do grande lamento, em que cairá sobre a nação de Israel um grande pranto, e todos de uma só vez se arrependerão diante do Senhor. Isso nos prova, queridos, que Deus manifesta o seu poder sobrenatural sobre as nossas vidas. E há um pesar que cai sobre nós, e é justamente nesse ponto que Paulo está falando sobre essa tristeza. Há uma contrição que nós só podemos receber do próprio Deus, e essa contrição nos faz perceber o quanto nós precisamos da sua presença. Então, se você hoje que está nos ouvindo, pode dizer: olha, eu não sei como chegar ao arrependimento, eu não sei o que precisa ser mudado na minha vida, nós estamos num período de quaresma, mas eu simplesmente não sei o que precisa ser melhorado. Eu te convido a fazer essa oração nesse momento. Senhor, me ajuda a entender o que precisa ser melhorado na minha vida, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser retirado, o que precisa ser acrescentado. Senhor, me ajuda a trilhar o caminho do arrependimento, e só assim eu estarei contigo. Faça essa oração. Eu convido você nessa hora a fechar os teus olhos e a receber essa palavra de oração, em nome de Jesus. Deus de graça e misericórdia, publicanos, pecadores, fariseus, mestres da lei, e aqui estou eu, Senhor, diante de 3 mensagens poderosas: a ovelha perdida encontrada, a dracma também encontrada, o filho pródigo volta à casa. Ah, Senhor, quantas vezes nós não sabemos qual é o caminho de volta, não sabemos como estar em Tua presença, nos distanciamos com tantas coisas, nos distraímos com tantas situações, somos afligidos, somos fustigados. Ah, Deus, mas diante dessa palavra, nós queremos viver a mesma celebração, a celebração do encontro, a celebração do reencontro, a celebração da volta. Queremos, Senhor, a alegria de estar contigo. Queremos, ó Deus, desfrutar cada vez mais desta alegria em Tua presença. Então ajuda-nos a perceber o que precisa melhorar em nossas vidas. É o nosso jeito de falar, é o nosso jeito de pensar, é o nosso jeito de ver as coisas, são as nossas ações no dia a dia, é como nós, Senhor, nos percebemos, o que precisa mudar. Quantas vezes nós queremos viver o arrependimento do filho pródigo, que é aquele que acha que basta voltar à casa do pai e dizer: me aceita como um dos teus servos e está tudo bem. Ah, Senhor, quantas vezes e por vezes nós não entendemos que não é isso que o Senhor tem para nós. Somos filhos e filhas amados, e apesar das nossas imperfeições, o Senhor está nos oferecendo misericórdia e perdão. Que essa plenitude de perdão e misericórdia alcance a cada um nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus.
Convido você a cantar conosco a canção Não Mais Escravos. Que em nome de Jesus você medite na letra dessa canção e diga com toda alegria, com toda certeza de que você é filho, de que você é filha de Deus. Abra mão do seu medo, do temor. Liberte-se de tudo aquilo que te impede de ter uma comunhão plena com o Senhor. Que é diferente do filho pródigo que queria ser apenas um servo do seu pai. Você tenha consciência de que você nasceu para ser filho e filha de Deus. Com a melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Aleluia. Cante com fé, com convicção. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus.
escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Quero encerrar a reunião de hoje, a celebração de hoje, convidando a nutrir no seu coração uma atitude de agradecimento e louvor a Deus pela sua imensa bondade, pela sua grandiosa maneira de nos alcançar, nos endereçar as nossas necessidades a cada oportunidade. O texto hoje lido pelo pastor Magro, a reflexão trazida por ele, demonstra claramente como Jesus respeitava a audiência que estava à sua frente. Ele busca falar a linguagem de cada uma delas, dando exemplos que fazem sentido para cada uma delas. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nos convida nessa temporada de Quaresma, nessa temporada de autorreflexão, de meditação e de oração e busca por humildade diante de Deus. Que você passe a sua semana com essa lembrança de que Deus está sempre falando e se revelando a você, falando a sua língua, falando do jeito que você consegue compreender e discernir a voz do nosso Criador. Que grande bênção, que grande privilégio ser alvo de um amor tão grande assim. Recebe essa bênção, que o amor incomparável de Deus seja revelado ao teu coração e à tua mente, que o perdão transformador do nosso Senhor Jesus venha preencher a tua vida e transformar a tua vida, e que a alegria do Espírito Santo venha te inspirar e te guiar, hoje e sempre. Amém e amém. Tenham uma boa semana e a gente espera vocês aqui na próxima semana.